Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou trocar alguns Digi Escolhidos e seus Digimons, parceiros, para que assim a gente crie algumas linhas evolutivas muito incríveis, né? A gente vai estar começando com o Digimon Adventure 02, dessa vez as coisas são um pouco diferentes em Digimon Adventure 2, né? Então vocês vão ver aí através do vídeo. Antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, então bora começar! Nesse vídeo, então, a gente vai ter o Haunkmon e a Tailmon, e eles serão Digimons dessa vez pro Davis, ou Daisuke, e pro Ken, né? Então, a gente troca aí os Digimons dos maiores protagonistas de Digimon Adventure 2, basicamente. E por que a gente tem uma dupla dessa vez, galera? Porque Digimon Adventure 02 meio que funcionou dessa forma também. Onde quando você chegava num certo nível, os Digimons não conseguiam evoluir mais normalmente, e daí as fusões aconteceram, e a gente teve Digimons do nível perfeito e até do nível Mega. E a gente vai estar fazendo isso outra vez. Dessa vez com Haunkmon e Tailmon pro Davis e pro Ken. Então as personalidades deles são bem diferentes, né? Mas eu acho, por exemplo, que o Ken se daria muito bem com a Tailmon. A Tailmon é uma Digimon que ela é muito séria, né? Ela trabalha de maneira séria e ela cuida do parceiro dela. Então provavelmente isso seria de grande ajuda para o Ken, né? Já que o Ken meio que pensa dessa forma. Ele é bem carinhoso, mas ele também é bastante inteligente e bastante sério quando ele precisa, né? No caso do Davis, ele já é um Digi escolhido que prefere estar se divertindo na maior parte do tempo, né? Então ele vai fazer o que vem na cabeça dele e ponto final, né? Ele é meio que uma mistura do que a gente vê no Tai e no Match de Digimon Adventure, né? A gente vê isso através das evoluções do Vimon, inclusive. E por ele ser dessa maneira, a gente sabe que o Haunkmon, ele é um Digimon que ele respeita bastante o Digi escolhido dele, né? Ele segue o Digi escolhido dele, ajuda ele. Então o Haunkmon provavelmente se divertiria junto com ele e protegeria ele quando fosse necessário. E eu acho que eles se dariam muito bem. Eu não acho que nenhuma dessas duplas teriam problemas em ter um Digimon diferente nesse caso, né? Então a gente tem aí o começo para a linha evolutiva. A gente vai agora então para quando eles precisam evoluir pela primeira vez. Para a primeira evolução, então, eu vou ter dois Digimons do nível Armadura, que serão o Alomon, evoluindo do Haunkmon, e Butterflamon, evoluindo da Tailmon. Então, sim, são dois Digimons do nível Armadura. E isso é muito importante para Digimon Adventure 2, porque a gente sabe que as primeiras evoluções para os Digimons principais daquela temporada foram Digimons do nível Armadura mesmo, né? Através dos Digiovos e tudo mais. Nesse caso, eu acho que essas evoluções combinam muito bem de várias maneiras diferentes. O Alomon é um dinossauro azul, né? Lembra bastante as evoluções do Vimon, por exemplo. E ele é bem agressivo, ele luta fisicamente muito bem. Os ataques principais dele, né, são ataques que ele usa com a cauda, né, com ataques de mordida e coisas do tipo. O que é bem parecido com o que a gente vê com o Vimon, né, que usa bastante ataques físicos também. Então acho que ali uma combinação do Haunkmon com o Davis, né, criar uma evolução parecida com o Vimon, seria bem interessante. E daí do outro lado a gente tem Butterflamon, que é um Digimon inseto, evoluindo de um Digiovo na Tailmon, né? Então a gente tem um Digimon que teria essa forma para ficar mais parecido com aquilo que a gente vê nas evoluções do Wormmon também. No caso do Butterflamon, tem alguns ataques bem poderosos, né? Ataques com um pólen que causa alucinações e coisas do tipo. Porém, eu acho que o principal é o fato de que quando a Tailmon se torna Butterflamon, ela se torna um inseto muito calmo, muito amigável, carinhoso. E o ponto é que, não sei se vocês sabem, mas o brasão do Ken é o brasão da bondade. Inclusive o Digiovo da bondade vem dele. Então eu acho que ele ter uma evolução com Digimons que sejam do bem, que tenham ali uma personalidade bondosa, seria bem legal. E por isso eu acho que a Butterflamon também fica bem legal aqui, né? Fora o fato de que é um inseto evoluindo da Tailmon, o que fica bem interessante. Então agora a gente tem esses dois Digimons e a gente vai partir para o nível perfeito. Para o nível perfeito, a gente vai ter dois Digimons que são as fusões aqui. Então serão o Cyberdramon, que é o Cyberdramon que apareceu em Digimon Cross Wars, e o Hinokabutrimon. E eu vou explicar por que esses dois para vocês. Então, em primeiro lugar, uma fusão entre o Alomon e a Butterflamon, que são dois Digimons do nível Armadura, mas aqui vamos supor que isso tenha acontecido dessa maneira mesmo, é bem possível e tudo mais. No caso, Alomon, um Digimon dinossauro, Butterflamon, um Digimon inseto. Então a gente teria que ter, né, resultados de fusão do nível perfeito que fossem meio semelhante, né, às duas coisas, aos dois Digimons, as duas linhas evolutivas. O Cyberdramon é um Digimon alien, basicamente. Ele é um dragão, mas ele é um dragão bem estranho, que tem ataques assim diferentes, né? Ele estica, né, os braços e as pernas e a cauda, e ele tem um rosto bem diferente. Ele parece que tem até um rosto de inseto, por exemplo.
e outras partes do corpo também. Por isso eu acho que ele fica bem legal aqui, né? Vindo ali, né, como se o Alomon fosse o principal na fusão. Do outro lado a gente tem o Hinokabutrimon. Hinokabutrimon é mesmo o resultado de uma fusão, só que não entre esses Digimons. O ponto, galera, é que o Hinokabutrimon é um dos Digimons insetos mais pesados e mais resistentes. E graças a isso, mesmo na descrição oficial dele, ele é comparado a dinossauros, né? Dinossauros bem grandes. Mas ele continua sendo um Digimon inseto bem forte, né? Que usa ataques elétricos, né? E ele pisoteia com todo o peso do corpo de inseto dele. Ele é basicamente um inseto dinossauro gigante no mundo digital. E por isso eu acho que ele fica bem legal, né? Vindo como se a Butterflamon fosse o Digimon principal da fusão. Porque daí então a gente tem, né, esse inseto, que fica certo nesse caso, porém ele lembra um dinossauro, vindo ali do Alomon, que também fez parte da fusão. Então eu acho que ficou bem legal toda a ideia aí. Mas a gente parte então agora para o nível Mega. Para o nível Mega, evoluindo então das duas fusões, eu vou ter o Dark Dramon, evoluindo ali do Cyber Dramon, e o Ancient Beatmon, evoluindo do Hinokabutrimon, né? Então, no caso do Hinokabutrimon, evoluir para o Ancient Beatmon é uma coisa que acontece muitas vezes, né? O que é normal. Porém, eu acho que ele fica extremamente bem aqui também. Não sei se vocês sabem, mas os Imperial Dramons são Digimons do tipo dragão antigo. Então, a gente tendo ali um inseto antigo gigantesco, parecido com um dinossauro muito poderoso, eu acho que combina bastante com o nível Mega para uma fusão assim, né? Pro Davis e pro Ken com Digimons deles e tudo mais, vindo como resultado da fusão. É um Digimon muito poderoso, que com certeza lutaria muito bem contra os inimigos que apareceram em Digimon Adventure 2 que eles precisaram, né? Tão bem quanto o Imperial Dramon, imagino eu. Ele é extremamente forte, né? É um Digimon que representa muito bem os Digimons insetos, e é enorme, é forte, né? Tem uma armadura incrível, acho que o design dele até fica bem legal ali em comparação com o Imperial Dramon. E daí do outro lado, a gente tem o Dark Dramon. Eu acho que o Dark Dramon combina muito bem com o Cyber Dramon, eles são bem parecidos de certa maneira. E ele tem um design assim que lembra bastante um dragão alien, guerreiro do espaço, algo do tipo também. Existem essas comparações. E eu acho que esse é o design principal para essa evolução, para essa linha evolutiva, né? Porém, eu acho que ele também, de certa forma, lembra insetos. Se você prestar atenção, ele tem várias partes, principalmente nas costas dele, né, que lembram partes de insetos, pernas de insetos, antenas, né, até asas de insetos feitas de energia, até aquele capacete de vidro no rosto dele, assim, lembra de certa forma aquilo que a gente já tinha visto no Cyber Dramon. Então eu acho que ele meio que representa bem uma mega pro resultado de uma fusão entre um dinossauro e um inseto, fica bem legal. Ele é um dragão muito poderoso, que lutaria muito bem, né? Sendo um dragão, eu acho que fica ali com uma comparação de certa forma com o Imperial Dramon, o que é interessante, não sei se tão poderoso, né? Mas bem legal aqui. Então a gente tem esses dois Digimons, que eu acho que ficaram muito bem, e a gente vai pro nível acima do Mega. O nível acima do Mega é uma parte muito importante, galera, porque não sei se vocês se lembram, os Digimons do Digimon Adventure 2 precisaram se fundir, se unir com Digimons da outra temporada, né, para que surgisse então o Paladin Mode. Ele foi basicamente uma fusão, né, do Imperial Dramon modo guerreiro com o Omnimon. Então a gente vai ter aqui o Chaosmon e o Susanomon, e eles cumprem basicamente o mesmo papel. Onde para que você tenha o Chaosmon, você precisa fundir o Dark Dramon com um Digimon de fora dessa linha evolutiva, né, que não faz parte aqui. E no caso do Susanomon a mesma coisa, você vai ter o Ancient Beatmon, ele vai precisar se fundir com vários outros Digimons que obviamente não fazem parte dessa linha evolutiva, que não tem a ver com os dois Digi escolhidos. E são Digimons incrivelmente poderosos, que podem ser até comparados ao Imperial Dramon, até o Paladin Mode de certa forma, né? E eles ficam bem legais aqui, eles funcionariam como heróis que combateriam os inimigos que realmente apareceram pra eles em temporada, em filmes e tudo mais. Então acho que esses dois ficam super legais para estarem encerrando essa linha evolutiva. Então galera, esse foi o primeiro Trocando Digi escolhidos para Digimon Adventure 02, e como eu expliquei para vocês, duas linhas evolutivas acabam se tornando uma só. Isso é bem o que acontece com os Digimons principais de Adventure 02, e eu vou tentar estar mantendo isso nesses vídeos, o que fica bem legal e fica bem diferente também, né? Eu achei que as duas linhas evolutivas ficaram bem legais e combinaram bem, e até nas fusões, né, as explicações ficaram bem interessantes também, mas eu quero saber o que vocês acharam, então deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos, então fui Digi Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!